Brasilinas e brasilinos, segurem essa, porque o vídeo de hoje não é só notícia. É trailer de filme apocalíptico dirigido pelo Tarantino, produzido pela equipe de pegadinhas do João Kleber e estrelado pelo elenco fixo de Brasília. A bomba explodiu no final da tarde de ontem. E não foi figurativamente não. Foi aquele tipo de explosão, estilo abertura de O Cavaleiro das Trevas. Quando o banco implode e você percebe que ninguém ali é inocente. Nem o segurança, nem o gerente e muito menos o cara que tá roubando. O ministro do Supremo Taiaiá Federal, André Mendonça, autorizou a transferência do Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Traduzindo, tiraram o cara do modo prisão hard e colocaram ele no modo fala meu filho, fala tudo o que você sabe. Okay. Pode revelar o segredo, pode revelar. E quando você vê transferência mais PF mais negociação de delação, meu amigo, isso não é mudança de endereço, isso é upgrade de enredo. Isso aí é quando o personagem secundário descobre que ele é, na verdade, o protagonista do terceiro ato. Vorcaro, preso desde o começo de março na Operação Compliance Zero, que já tem nome de sede da HBO, é investigado por crimes financeiros, pagamento de propina e, atenção para esse detalhe maravilhoso, manutenção de uma milícia privada. Ou seja, o cara não só jogava o jogo, ele levava o próprio juiz, o bandeirinha e o VAR no bolso. Natuza, você resumiu bem e é exatamente essa a intenção do ministro André Mendonça. Isso foi conversado pelo ministro com o advogado do Vorcaro, José Oliveira Lima, conhecido como Juca. Assim que o Juca disse que o Vorcaro estava disposto a fazer, nas palavras dele, uma delação séria, uma delação que não vai poupar ninguém. A gente publicou isso no blog, no Jornal Globo, ontem, e hoje havia já essa expectativa de que ele fosse transferido, porque até foi um argumento dos próprios advogados. Na Papuda não haveria como ele se reunir com os advogados da forma como é preciso para que se elabore um cardápio de assuntos que ele pretende falar, das coisas que ele pretende contar, para que ele seja visitado e faça reuniões com a Polícia Federal, com os representantes do Ministério Público Federal. E aí vem a melhor parte. A defesa já disse que ele vai fazer uma delação séria, que não vai poupar ninguém. Ninguém? Essa palavra em Brasília é mais assustadora do que ver o Thanos estalando os dedos. Porque ninguém inclui aquele amigo que você achava que estava blindado, aquele ministro que você achava que era intocável, aquele esquema que você achava que nunca ia aparecer. Pânico em Brasília. E quando eu digo pânico, não é metáfora não, é clima de filme de desastre mesmo. É tipo 2012, com um prédio caindo, gente correndo, só que em vez do terremoto é a delação premiada. Nos bastidores já vazou que Vorcaro está disposto a colaborar, oferecendo informações relevantes. Relevantes em Brasília é tipo explosivas com potencial de derrubar carreiras, reputações e talvez a república inteira. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. E a transferência para a PF não é coincidência, é estratégia. É aproximar o cara dos investigadores, facilitar depoimento e principalmente acelerar o momento mais esperado da temporada, o episódio da delação. E tem mais, estão negociando uma delação conjunta com PF e PGR. Isso aqui é tão raro que parece crossover da Marvel. É tipo juntar Vingadores e X-Men depois de décadas brigando, só que aqui é PF e PGR sentando na mesma mesa para ouvir o cara falar. E informação importante, o analista Caio Junqueira já tinha adiantado que pode se tornar realidade uma delação premiada, conjunta da Procuradoria-Geral da República com a Polícia Federal. Aí você começa a entender porque tinha ministro com voz embargada ontem. Será que é por isso que o Gilmar Mendes estava naquele clima meio último episódio de série, olhando pro horizonte, música triste ao fundo, quase um The Last of Us versão STF? Porque, curiosamente, pouco antes disso, o Gilmar foi lá e proibiu a quebra de sigilo de um fundo ligado ao Vorcaro, aquele mesmo fundo que comprou participação da família do Toffoli num resort. Olha que coincidência bonita. Ele reverteu decisão de CPI, ajudou o Toffoli e isso tudo, coincidentemente, antes do cara decidir delatar. Brasília não é uma cidade, é um
um roteiro mal disfarçado. E nesse roteiro, como todo bom drama, existem duas forças. De um lado, a força que quer investigar tudo, custe o que custar, mesmo que isso atinja o Supremo, a política, todo mundo. Essa força responde a uma coisa muito perigosa em Brasília: indignação popular. Do outro lado, a força que está com medo, muito medo. Medo do que pode sair, medo de nome citado, medo de planilha, de áudio, de conversa, medo daquele momento clássico de filme de máfia em que alguém vira e fala: "Você lembra daquele dia em Londres?" E pronto, acabou. E aí entra o discurso emocionante do Gilmar Mendes, dizendo que Chandler Clayson salvou o país do abismo, que o Bananil tem uma dívida, que as futuras gerações reconhecerão. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência. É, uma dívida de 129 milhões de reais. Ministro Alexandre, as futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. É bonito. É quase um monólogo de herói da Marvel. Só tem um detalhe: no Estado de Direito, ninguém é super-herói. Instituição não é pessoa, justiça não é fã-clube, e a lei, teoricamente, vale para todo mundo. Inclusive para quem achava que estava acima dela. Mas o melhor ainda nem chegou. But wait! There's more! A pergunta que todo mundo quer saber: por que essa pressa do Vorcaro? E aí entra a Globo News. Sem querer, entregou o roteiro inteiro. A Chatuza Neri contou que o cunhado do Vorcaro recebeu um conselho da mãe, uma desembargadora. Corre pra delatar, porque quem delata primeiro entrega o de cima e se dá melhor. Por que tão rápido? Natuza, foi rápido porque no momento em que o Supremo manteve a prisão dele, a segunda turma, ele não tinha mais o que pensar, ele se apressou e foi. Mas veja que de sexta-feira para cá, ele trocou o advogado. O advogado já conversou com o Ministério Público, com o relator do caso, André Mendonça, e ele já assinou o termo de confidencialidade. É muito rápido para padrões de delação premiada que a gente já viu. Vou até pedir para botar aqui na tela já os delatores de outros momentos para a gente puxar essa discussão já. Ele está convencido que tem que ser delator. Mas tem uma história. Tem uma história. A história dá conta de que a mãe de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, disse: corra para o filho. Corra para delatar. Porque se você não delatar primeiro, você vai se dar mal. E quem delata primeiro tende a se beneficiar muito mais, porque entrega o de cima. E a mãe, uma desembargadora, diga-se de passagem, sugeriu, por algum motivo do destino, Daniel Vorcaro, não sei como, soube e se apressou. Porque essa rapidez me chamou a atenção. Meu amigo, isso aqui não é bastidor, isso é manual do crime organizado explicado em horário nobre. É tipo aula de estratégia no Breaking Bad, só que com CPF. E aí você percebe, o Vorcaro não virou colaborador por consciência, virou por sobrevivência. Eu já sabia, o Paquito ia arregar em menos de uma semana. E olha, nesse caso específico, sem anistia. Conta tudo, Vorcaro. Porque, segundo os próprios interlocutores dele, essa delação vai abrir portas difíceis de fechar. Tradução, vai abrir um portal. Um portal tipo Stranger Things, só que em vez do mundo invertido, é o submundo de Brasília vindo à tona. E o Vorcaro vai se colocar como cliente do esquema. Olha que humildade. Ele não inventou nada, só usou uma estrutura que já existia. Ou seja, o problema não é o cara, é o sistema. Ele só chegou e falou: tem um balcão de propina aqui? Beleza, vou pegar a senha. Isso aqui não é corrupção improvisada, é franquia. E, segundo a Malu Gaspar, já tem ministro pressionando para mudar voto e tentar evitar a delação. Porque, claro, quando o cara decide falar, a primeira reação de quem pode aparecer na história é: será que não dá pra não falar? Só que tem um problema. O Vorcaro já recebeu o recado. As provas são definitivas. Sem delação, você apodrece na cadeia. Isso aqui é aquele momento clássico de filme. O interrogador encosta na mesa e fala: é agora ou nunca. E ele entendeu. Mesmo que soltassem o Vorcaro, ele ia ser preso de novo. Porque o material apreendido, segundo a PF, já é devastador.
Então agora não tem mais volta. Ele vai ter que contar tudo. Tudo que viu, tudo que fez, tudo que ouviu, tudo. E se tentar proteger alguém, perde o acordo. Ou seja, não tem espaço para amizade, para gratidão, para... Esse aqui eu deixo de fora. É cada um por si e Deus por todos. E já tem indício de que ele vai entregar o PT da Bahia, figuras do Centrão e um emaranhado de esquemas que envolve político, doleiro, operador. É praticamente o elenco completo de Narcos Brasília Edition. E aí você entende por que tem gente chorando. Porque depois disso, o Supremo Taiaiá Federal nunca mais será o mesmo. Nunca. Isso aqui é evento de mudança de fase. É quando a série troca completamente de rumo. É tipo quando em Game of Thrones você percebe que ninguém tá seguro e qualquer personagem pode cair. E no meio disso tudo, eu só consigo pensar numa coisa. Esse cara pode derrubar a atual ditadura do Bananil. Se isso acontecer, eu vou dar o nome dele pro meu próximo cachorro. E olha que eu amo meus cachorros. Eu tô bem. Eu tô super bem. Então, Vorcaro, meu amigo, delata rápido. Mas delata bem. Porque se você enrolar, você não vira herói. Você vira camiseta da saudade. E nesse momento, o Bananil inteiro não quer saber de Copa do Mundo, não quer saber de novela, não quer saber de nada. O Bananil quer a delação. A delação do Vorcaro virou um novo final de temporada que todo mundo está esperando. E, pela primeira vez em muito tempo, não é o povo que está com medo do sistema. É o sistema que está com medo de um cara abrir a boca. E quando ele abrir, meu amiguinho, não vai ser entrevista, vai ser apocalipse.